Hoje é um dia de ensino. E às vezes os dias de ensino não são tão... aquelas palavras assim que você se sente pampered, você sente que alguém passou a mão nas suas costinhas. Mas tem dia para tudo. Amém? E você orou. Eu fiz você orar. Dizendo que seu coração está aberto. Glória a Deus. Nós estamos a 3 dias do final do nosso jejum. Segunda, terça, quarta, na quinta a gente vai entregar aqui todos juntos. 21 dias que quem veio... Eu vou te dizer uma coisa, não é porque eu estava pregando de forma alguma, mas como eu percebi Deus falando com a igreja. Como eu percebi Deus falando comigo. Como eu percebi que Deus tinha propósito nesse jejum também. O jejum está alinhado com a vontade do Senhor para nós. Amém? Foram dias em que o Senhor nos deu revelações fantásticas. Revelações que na verdade foram mais do que princípios ou chaves espirituais que destravam certas áreas das nossas vidas. Quando eu falo isso, eu tenho que falar com calma e explicar para você uma coisa. Eu e você precisamos ter revelação da graça, segundo a ótica daquele que é a graça. A ótica do próprio Deus. Eu não vim aqui dizer para você que você tem que fazer algo para ser mais amado pelo Senhor. Mas também não vim dizer que se você não fez, você vai ser menos amado. Tem um escritor norte-americano, Philip Yancey, que ele escreveu o seguinte: não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não existe nada que você possa deixar de fazer para que Deus te ame menos. Deus já te ama, querido irmão, querida irmã, ao máximo. Deus não tem amor como eu e você, e o nosso às vezes acaba. Deus é amor. Ele é amor. Eu ontem estava numa reunião, muito gostosa, muito divertida, e alguém perguntou assim: pastor, e se o diabo... Não, ele não perguntou assim, ele perguntou assim: pastor, por que o diabo não foi perdoado? Eu falei: porque ele nunca pediu perdão. Se na hora que o Senhor falou com ele, por que o seu coração se encheu de maldade, ele tivesse arrependido e dito: Deus, o Senhor está certo, eu pisei na bola. Porque Deus é amor, e Ele não tem, Ele é amor. Ele teria que aplicar o amor dele até com ele. Ele teria dito: você se arrepende mesmo, meu filho? Passou uma metanoia aí com você, você mudou de mente, você largou dessas bobeiras de querer sentar no meu trono? Então, amém, você está perdoado. Continua a sua vida. Mas ele não quis isso. Ao contrário, nós recebemos perdão. Amém? A graça de Deus é aquilo que dá ocasião para o homem de se arrepender e de se voltar para o Senhor. Você sabe, com relação a isso, tem 3 maneiras básicas como Deus poderia lidar com o homem. Não, tirou muito minha voz. Ficou muito baixo, agora eu não me ouvir. Tem 3 maneiras básicas como Deus poderia lidar com o homem. Primeiro, Deus pode ser justo com você. Quer dizer, você errou, a justiça diz que quem errou tem que fazer o quê? Pagar pelo seu erro. Ou Deus poderia ser misericordioso. A misericórdia, ela diz o seguinte: você errou, mas quer saber? Deixa pra lá. Só que é o seguinte, daqui para diante você está por conta própria. Essa seria a misericórdia. Ou Deus pode aplicar a graça dele. A graça é o seguinte: você errou, você tem que pagar. Mas você quer saber? Eu vou pagar a sua conta. Eu vou pagar por você. A vida cristã, ela é assim. Ela é uma caminhada espiritual. Desde o momento em que você nasce de novo. Você começa a subir degraus. Você começa a escalar a vida cristã. À medida que você avança em Deus, de tempos em tempos você vai galgando um degrau novo. Você vai subindo degrauzinhos com o Senhor. O terrível
é que muitos irmãos, às vezes, passam a vida inteira no primeiro degrau. E nunca saem dali. Ficam ali, tão confortáveis, nunca avançam, nunca mudam de estágio, nunca amadurecem espiritualmente. Mas não é esse o alvo de Deus para mim e para você. O alvo de Deus para nós é nos levar de forma gradativa, de forma processual, a um nível de relacionamento com Ele muito mais elevado. Amém. Aonde o meu coração e o seu seja de fato inteiramente conquistado por Ele. Hoje, eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você sobre 5 níveis de relacionamento que uma pessoa pode ter com Deus. 5. Quantos? 5. E nós vamos basear essa palavra no Salmo 23. Então eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia no Salmo 23. E nós vamos ler ele. Tem alguém aqui que conhece o Salmo 23 de cor? Consegue recitar ele de cor? Já está ali na tela? Então eu vou ler ali para ficar mais fácil. Eu estou lendo aquilo que os seus olhos estão vendo, então não há confusão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantos níveis eu falei para você? 5. O primeiro nível, engraçado como que Deus deixou isso no Salmo 23. Às vezes a gente olha para essas coisas e fica assim, eu acho que eu já perdi as contas. Minha mulher está aqui, a pastora Thaís. Quantas vezes eu já preguei sobre o Salmo 23 nessa igreja? Um monte. E cada vez algo diferente. Cada vez algo que o Senhor traz uma revelação nova para nós. E se tem alguém que aprendeu logo cedo como se relacionar com o Senhor em todos os níveis, foi Davi. E ele, quando ele escreve esse salmo, ele na verdade está falando de várias coisas, mas também desses 5 níveis. O primeiro nível está nos versos 1 e 2, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Repita comigo, primeiro nível. Mas se você for me ajudar desse jeito, vai ficar tão feio na pregação. Primeiro nível. É o nível da busca do suprimento. Sim, primeiro nível de relacionamento com Deus é o nível onde você busca suprimento. Geralmente, é nesse nível que eu e você, que a maioria das pessoas, começam a se relacionar com o Senhor. É o nível do me dá, me dá, me dá. É o nível do Senhor faz tudo por mim. É o nível do consumismo espiritual, cristão, seja lá como você quer chamar. Nesse nível, o conhecimento que a pessoa tem de Deus se limita ao conhecimento de um Deus bondoso, que supre as nossas necessidades. Isso é verdade ou não, irmãos? Isso é verdade ou não? Sim, é. Mas não é só isso que Deus é. Deus não é simplesmente ou somente um supridor das minhas necessidades e das suas. Ele não é alguém que está sempre, somente pronto para nos atender. Ele não é alguém que está sempre tentando fazer eu e você ficar feliz e mais nada. Tudo isso faz parte da ação do Senhor na minha vida e na sua. Mas não é só isso que Ele faz. Se esse é de fato o nível de entrada, vamos dizer assim, se esse é o primeiro nível que cada cristão passa por ele, eu vou te dizer uma coisa: esse é o nível mais raso da vida cristã.
Eu pus uma ilustração aqui que eu vou ler para você. Fica mais fácil. É impressionante como muitas pessoas ficam 10, 15, 20 anos fazendo campanha após campanha, pedindo as mesmas coisas a Deus. 2 pontos: saúde, prosperidade e libertação. É uma relação apenas de consumo. Por isso, quando a necessidade é suprida, em geral, elas se esquecem de Deus, se afastam da igreja, até que venham a ter outra necessidade. Você já viu alguém assim? Talvez foi você. Talvez assim, em algum momento foi a sua história. Foi a minha. Eu penso que todos nós já vivemos isso, já passamos por isso. Mas nós não podemos nos relacionar com Deus baseados simplesmente naquilo que Ele pode nos dar. Esse é um nível muito rasteiro, é um nível muito superficial. É o primeiro. Mas nós precisamos avançar, nós não podemos parar nesse estágio. Diga amém. Amém. Segundo nível é o nível da transformação. E está lá no versículo 3. Diego vai pôr ali para mim. Olha o que o Salmo 23 diz no versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Nesse segundo estágio, nós tiramos um pouco o foco das coisas externas, daquilo que Deus pode nos dar, daquilo que Ele tem interesse de nos dar. E passamos a colocar o foco em desejar que Deus faça algo nas nossas vidas. O salmista disse assim, olha, ele pediu: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele está pedindo para o Senhor fazer algo com ele. E eu vou te dizer hoje de manhã, que isso tem, é porque o culto à noite vai começar também daqui a pouco. Nós vamos ter um culto à noite. Amém. Aí eu quero ver esse povo que não gosta de acordar cedo, ter desculpa para não vir no culto. Não é, irmã? Amém. Esse nível de transformação tem tudo a ver com o nosso testemunho. Se ele está dizendo assim, olha, me guia por caminhos certos. Se Davi está orando desse jeito, é porque ele sabe que há momentos na minha vida e na sua que nós andamos por caminhos meio tortos, né, irmã? Meio esquisitos, meio assim, tortuosinhos, meio estranhos. E é nesse momento em que eu e você estamos andando por caminhos tortuosos que normalmente nós damos mau testemunho do Senhor e até maculamos, sujamos de alguma forma, prejudicamos de alguma forma a honra dele. Foi por isso que o salmista pediu a Deus: me faz andar em caminhos retos por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Ele estava dizendo: Senhor, não me deixa fazer aquilo que vai macular seu nome. Não me deixa fazer, eu sei que eu já estou passando o carro na frente dos bois aqui, não me deixa fazer aquilo que as pessoas vão olhar para mim e vão se escandalizar com a igreja, não comigo. Eu não vim aqui, irmãos, na presença do Senhor, eu sinto falar isso. Eu não vim aqui te dar lição de moral, mas eu disse que hoje é dia de ensino. Hoje é dia de tratar com certas questões da minha vida e da sua, que às vezes a gente não fala. Falar sobre a graça é maravilhoso. E não pense você que a disciplina está separada da graça. A Bíblia diz que o pai disciplina ao filho que ele ama. Então, às vezes, a disciplina até do seu pastor também é expressão da graça. Eu sei que aqui só tem ovelha. Está me gravando aqui, ali, aqui. Não tem nenhum bode aqui. A pastora disse que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e o segue. Se você diz ser um cristão, eu sei que vai parecer assim, bem apelativo, você vai entender. Mas você ainda fala palavrão. Às vezes você não fala palavrão muito nojento, muito indecente, mas você fala os palavrãozinhos. Aqueles que a gente chama só de linguajar baixo, chulo, vulgo. Logo, logo, alguém vai se levantar para questionar a sua fé. Se você diz ser cristão,
mas as suas roupas parece que faltou pano para construir elas. Em algum momento alguém vai questionar a sua santidade. Alguém vai dizer, não sei se está muito certo. Se você se diz cristão, mas trata mal o seu cônjuge, principalmente na frente dos outros, não quer dizer que pode tratar mal quando não está na frente, mas na frente é pior ainda. Em algum momento seus familiares vão falar mal de Deus. Como é que as pessoas falam quando elas veem esses pecadinhos, esses problemas? Elas dizem assim, eu anotei aqui, ele diz que é crente, mas até hoje não mudou de vida. Ou ela diz, é por isso que eu não quero ser crente. Olha a vida dela. Ou alguém diz, que Deus é esse que ele serve? Eu que não vou nessa igreja. Alguns dizem assim, se a ovelha é desse jeito, como é que não é o pastor? Não é assim que as pessoas falam? Eu que levo a culpa, viu? Então você vigia, varão. Falei, Leco. Pastor, eu até ia aceitar seu convite para ir na sua igreja, mas quando eu fiquei sabendo que o fulano vai lá, desculpa, pastor, eu mudei de ideia. Veja bem, você pode achar que o alvo é a igreja, mas Cristo e a igreja são um só. Quando Davi disse, Senhor, não me deixa macular seu nome, ele estava dizendo, não me deixa fazer nada, que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que a igreja é que não presta, que a igreja é que é ruim, que a igreja é assim insensata. Observe você quando você está nas rodinhas de conversa. Sempre o alvo, quando alguém vai falar algum comentário de alguma igreja, o alvo é aquela igreja, não é assim? Aquela igreja. Segundo nível. Você precisa entender que fica feio para mim e para você, mas fica feio para Deus também. É o nome dele que está sendo maculado. É o nome dele. Andar em veredas de justiça, como ele falou aqui, é sim o caminho da santificação na presença de Deus. Isso está bem alinhado com o que está escrito em Romanos 12, 2. Dá uma olhadinha. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, deixa aí, tá, Diego? Agradável e perfeita vontade de Deus. Pausa. Não vos conformeis com esse século. Alguém ajuda, e ajuda rápido. Qual que é o padrão desse século? Em qualquer coisa, em linguagem, de jeito de falar, de vestir. Alguém me ajuda. Qual que é o padrão desse século? Demoníaco. Demoníaco, sim. Mas o que a gente vê que determina que ele é demoníaco? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, inversão de valores. O que mais? E redes sociais também. As redes sociais? Ser amostradinho lá. Assim. Foste tu quem disseste, varoa, não fui eu. Ninguém quis falar do linguajar? Linguajar. Palavras torpes, né? Palavra torpe. Você sabe que a Bíblia fala, como é que pode sair da mesma fonte? Não fui eu, irmãos. Como é que pode sair da mesma fonte? Bênção e maldição. O que é doce e o que é amargo. O que presta e o que não presta. Não existe, pô. Não tem como. Ou vai sair um ou outro. Pastor, mas e a graça? A graça é para isso. É para te mostrar que você precisa dela. Nós estamos no segundo nível. Nesse nível, é o Senhor quem nos guia pelas veredas de justiça, como o pastor faz. Ele nos guia com o seu cajado. As ovelhas têm a tendência de se desgarrar. Elas têm a tendência de fugir, de correr para um cantinho. Mas o pastor está ali. Ele vai com o cajadinho dele ali, ele puxa de volta. Frequentemente o nosso comportamento se desvia daquilo que o Senhor planejou para nós. Olha, irmãos, eu não vim aqui de novo falar de regras, uso e costume. Mas se você não entendeu isso na Bíblia ainda, te falta revelação.
Deus te fez para ser conforme... Como é que a Bíblia fala? Eu fui feito à imagem e conforme a semelhança. Agora imagina aquele monte de palavrinha indolente, aquele monte de palavrinha que não chega a ser um palavrão feio, mas é um palavrãozinho. Imagina o Senhor Jesus conversando com você. Aí ele está sentado com você e fala assim, você não imagina, Cleito. Peguei o coitado do Cleito. Você não imagina, Cleito. Estava dirigindo hoje. Eu não posso falar as coisas, né, amor? E um pi. Cleito vai olhar para você. Que isso, Senhor? Misericórdia, está amarrado, menino. Imagina o Senhor Jesus falar para você assim, Cleito, estou precisando ir no banheiro. Senhor Jesus, eu preciso fazer número 1, número 2. Eu vou ali fazer... Combina com ele? E você foi feito a imagem de quem? Deus. Combina com você? Não. Fala assim pro vizinho, pastor, estou falando com você. É com você que ele está falando. Você consegue imaginar o Senhor Jesus de tanguinha na praia? De sunga, espírito? Não precisa nem comentar mais nada, já entendeu, não já? Terceiro nível. O terceiro nível. Repita comigo, nós aprendemos a confiar no Senhor. Está lá no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha o que ele está dizendo. Eu posso passar pelo que for. Pela crise que for. Seja ela financeira, conjugal. Seja o que estiver acontecendo. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão, de novo. O teu cajado me consola. Davi está se colocando na posição de ovelha. Ele está dizendo, eu me submeto ao cajado. Acho que você nunca parou para pensar nisso que o texto está dizendo ali. Davi muda. Em um determinado momento ele começa a falar com o Senhor. No início ele está fazendo uma declaração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí agora ele mudou. Tu estás comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Muitas vezes nós temos a tendência de não querer ser ovelha. Nós temos a tendência de não querer nos submeter ao tratamento. Nós temos a tendência de não querer nos submeter aos processos de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, passa o carro na frente dos bois, faz uma bagunça na vida, mistura tudo. Pastor, você pega tanto da graça, hoje você está diferente. Terceiro estágio é o estágio do vale da sombra da morte. É nesse momento que eu e você, queridos, somos testados. Posso te falar uma coisa? Não está acontecendo aqui nessa igreja. Mas eu já escutei de outras pessoas dizendo, pastor, minha igreja esvaziou. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de ir ser pegas. Isso é um teste. Isso é um teste. Onde está a confiança? É no meio da tribulação que Davi está dizendo, a sua presença está comigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. É quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, irmãos, que nós mais precisamos. Essa é a maior necessidade nossa, é a presença do Senhor. Eu vou te dizer, eu amo aconselhar. Minha mulher também. Mas nós conseguimos, Thaís, produzir algo melhor do que o Senhor produziria na vida da pessoa? De forma alguma. No meio da tribulação, eu posso te dar uma palavra, e é a palavra de Deus que eu vou te dar. E talvez ela vai falar com você. Mas eu vou te dizer, não estou te desestimulando a buscar conselho, não é isso. Mas o que você precisa é dobrar seu joelho. Se você quiser pôr as mãozinhas assim, pode, não tem problema. E clama, fala, Senhor, Tu estás comigo. Vem me socorrer no meio da minha aflição. Seja qual for ela. Tem uma ilustração que todos conhecem. Conta a história que um homem caminhava na areia da praia e se alegrava, porque enquanto ele caminhava, ele via 4 pegadas. E ele disse, Senhor Jesus está comigo.
Então veio um momento na vida dele em que as crises se instalaram, brigava com a mulher, as finanças despecaram, deu um problema de saúde nele, apareceu um caroço na costela dele, e ele foi andar na mesma praia, foi lá na praia de Bridge para fazer uma oração. Aí ele estava andando lá, de repente ele viu só 2 pegadas. Aí ele se chateou com o Senhor. Ele foi orar e disse: Senhor, na hora que eu mais precisei, o Senhor não estava comigo. E o Senhor respondeu: eu estava. As pegadas que você está vendo são as minhas. Você estava no meu colo. É uma ilustraçãozinha, mas para te mostrar que é dele. Nesse momento aqui, nesse estágio, nesse terceiro nível da vida cristã, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Muitas pessoas não conhecem o Senhor nesse nível ainda. E quando passam por um momento difícil, a sensação que elas têm é que Deus as abandonou. E aí vem 1001 acusações. Quantas vezes, irmãos, eu fiz a seguinte oração: aonde foi que eu errei? Ou, aonde que está o pecado? Por que Deus está pesando a mão? Por que eu estou passando por isso? Você fica tentando achar a raiz do problema, quando na verdade a gente tinha que buscar a solução dele. E a solução é o Senhor. Amém? Amém. A palavra está muito dura. Vocês estão tão caladinhos. Deixa eu te dizer algo. Na nossa vida, todos nós vamos passar por perdas. Todos nós. Perdas financeiras. Perda de um ente querido. Alguém aqui já perdeu um ente querido? Você perdeu alguém quando você estava aqui nos Estados Unidos? Não teve nem como ir lá ver? Levante a mão. É ruim isso, não é? Essas perdas são inevitáveis. Minha mulher perdeu o pai dela. Eu sou há pouco tempo. Essas coisas acontecem. Fazem parte da vida. Pessoas perdem empregos. Pessoas perdem amigos. Igrejas perdem irmãos. Ovelhas. Mas elas são inevitáveis. E quando elas acontecerem, irmãos, o que eu e você mais precisamos é do Senhor e da presença dele. Então, permaneça firme. Fique firme. E creia na palavra do Senhor. Eu quero te mostrar o que a palavra do Senhor diz num texto lá do Antigo Testamento, que nem era a dispensação, vamos dizer assim, da graça ainda. Está lá em Isaías. Abre para mim, Diego, na versão NVI, é a que você tem. Mas agora assim diz o Senhor: aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Nós precisamos chegar a esse nível de enfrentar as crises com a confiança de que o Senhor está comigo e com você. Amém? Amém. Quarto nível, repita comigo, é o nível da batalha espiritual. Está lá no versículo 5 do Salmo 23. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nível da batalha espiritual, quarto estágio. Nele o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que ler o texto e tentar visualizar o que está acontecendo. É muito difícil voltar nele, Diego. Olha o que está dizendo ali, olha. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deixa aí.
Então eu quero que você imagine algumas cenas. Uma delas, por exemplo, um campeonato de futebol. Me dá um clássico aí do futebol, alguém que gosta. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, vocês não concordam com eles? É um clássico? Qual? Oh, meu Deus, agora cada um tem o seu time, né? O seu clássico é o time que você torce para ele. Larga a mão de ser carnal, crente. Argentina. Cruzeiro e Atlético. Brasil e Argentina. Pronto, Brasil e Argentina. Imagina o seguinte, todos os dois times estão ali competindo, mas você sabia que todos os dois preparam uma festa? Sim. Mas alguém sabe o resultado? Não. Não. Mas eles preparam uma festa. O que esse texto está dizendo, o que Davi está dizendo é o seguinte, eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, mas o Senhor já preparou a festa. Só que tem um detalhe, ele preparou a festa aonde? Na presença do adversário. É como se o Senhor fosse e colocasse a mesa e dissesse assim, o adversário, Já era. eu sei que você vai fazer guerra, eu sei que você vai atormentar eles, eu sei que você vai fazer isso, aquilo, outro, mas olha só a mesa de celebração que eu já preparei para o meu filho. Amém. No final das contas, eu e você saímos vencedores. Glória a Deus. Isso deveria te empolgar de uma forma. Sabe, você ter a certeza que, independente de qual seja o conflito, independente de qual seja a batalha, eu e você já somos vencedores. Amém. Eu nunca disse que nós não íamos ter batalhas. Eu sempre preguei aqui ensinando o seguinte, você vai ter batalha, mas você já tem a vitória. Eu escrevi algo aqui, eu não sei se eu já arrependi ou não, eu vou falar, se eu arrepender depois eu conserto. Não é que está errado, é que eu não sei se eu deveria falar. Minha mulher já está orando lá, em línguas, intercedendo. O meu adversário, o seu, ele está por toda parte. Eu vou te dizer uma coisa, ele é extremamente organizado. Não pense você que o inferno é bagunçado. Os demônios são bem organizados. Ataques que você passa por eles, ele planeja ele, ó. Ele não é igual a gente que vai ter um evento daqui um mês, ele dá tempo de preparar. Ele não. Um evento que ele quer na vida de alguém, ele prepara. Ele prepara. Ele faz o rehearsal. Como é que fala isso em português? Ele faz o ensaio. Ele chama os demônios e fala assim, vamos ensaiar aqui, vamos ver se vai dar certo. Fica ali, a armadilha está aqui, você prepara, você faz isso. Ah, deu errado, temos que melhorar. Aprimora. Ele prepara, ele ensaia, ele dedica. Porque ele quer ter certeza que vai dar certo. Mas a vitória é sua. Amém. O adversário rodeia os seus negócios. Ele visita a sua casa. Que isso, pastor? Você acha que quando vem aquelas brigas lá feias dentro da sua casa, você acha que o que é anjo que desceu lá? Com as coroinhas, com as asas abertas? O que você acha que é? Do nada, né? Ele visita o seu sono, seus sonhos, Eu que o digo. e até na igreja. Eu vou te contar um segredo a respeito dele. Ele chega cedo, hein? E não falta culto. Às vezes ele é muito mais dedicado que ele é muito bom. E ele presta atenção em tudo. Ele presta atenção no que eu estou pregando, no que eu estou ensinando, se você está aprendendo. Eu estou aqui pregando, ele faz alguém lá do Brasil te mandar uma mensagem de texto na hora. Na hora que a revelação vai fluir, aquela que era para você, fala, um parente seu, alguém lá do Brasil, liga agora. Irmãos, repita comigo. Eu estou inserido numa guerra. Agora não precisa repetir. Eu vou te dizer, se você rejeitar isso, você já é derrotado. Se você não quiser entender que você está numa guerra, no momento que você converteu, você foi inserido numa guerra, então você já é derrotado. Se você não quiser aceitar esse fato. Ele já venceu. Porque quando alguém vai para uma guerra e ele diz, não, eu não estou nessa guerra não, o inimigo fala, então para mim já... Ele não quer brigar comigo, já... Como é que fala em voleibol? WO? É assim que fala, né?
Tem um WO. Amém? Amém. É isso que o salmista quis dizer. Quando ele afirmou, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mas ele avança, ele fala assim, unges minha cabeça com óleo. Uma das coisas mais nocivas para uma ovelha, uma das coisas mais terríveis para ela, são as moscas que pousam sobre a cabeça dela. Quando isso acontece, quando as mosquinhas estão voando lá e ela pousa, ela coloca um bichinho lá dentro. Um berne. É um verminho. E quando ele entra, ele vai afetar o cérebro dela. E essa ovelha vai ficar doidinha. Ela está aqui, de repente, ela dá uma corrida, deslancha, some no pasto. As outras, volta, minha filha. Ah! Afeta o corpo dela, afeta o jeito dela de pensar, afeta tudo, todo o comportamento dela. Mas para você entender o que Davi, que era pastor de ovelhas, está dizendo para mim e para você, a gente tem que recorrer a um texto lá do Novo Testamento, em que Jesus um dia deu uma explicação sobre isso. Está lá em Mateus, põe para mim, Diego, olha ali. Então, lhe trouxeram um... Olha só o que está acontecendo. Trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios? Só um minuto, eu vou ler algum versículo? Mas os fariseus murmuravam, dizendo, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral. Olha que a Bíblia está dando a dica. Maioral dos demônios. Quem que é o maioral dos demônios, irmão? Como é que é o nome dele que a gente fala aqui na igreja? Satanás, diabo. Esse cara aí. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Jesus está dizendo, vocês estão achando que eu estou expulsando pelo poder dele? E vocês, então, seus mané? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Engraçado que o Senhor Jesus manteve essa palavra lá do antigo, lá atrás, do aramaico. Beelzebu não está em grego, está em aramaico. Beelzebu, que significa duas coisas. Senhor dos insetos, repita comigo, a mosca é um inseto. Okay. Mas também pode significar Senhor da casa. Então Jesus está ali fazendo o que ele está fazendo, e ele chama essa entidade, que era um dos deuses dos filisteus, essa Beelzebu aí, na verdade, de Satanás. Você sabe o que Davi estava dizendo nesse nível da guerra espiritual? Você e eu precisamos ter a cabeça ungida o tempo inteiro. Pastor, como é que eu unjo a minha cabeça? Fala com a pessoa que está do seu lado assim, vem para o culto. Vai para a célula. Participa das coisas da vida da igreja. Você sabe por quê, irmãos? A televisão, a rede social, seus amigos, tudo está o tempo inteiro colocando verme na sua cabeça. Está o tempo inteiro colocando um monte de minhoca na sua cabeça. A própria circunstância da vida, o próprio viver, está colocando verme na cabeça das pessoas. Mas eu quero falar especificamente da igreja, daquilo que nós chamamos de casa do Senhor. Você pode falar assim, pastor, mas você sempre ensina que nós somos a casa do Senhor. Sim, eu ensino. Nós, né? Pessoas. Sim, nós somos a habitação de Deus no Espírito. Paulo diz isso. Agora, se você achar que isso aqui não é casa do Senhor também, quando a eclesia, quando a Assembleia dos Santos se reúne, isso aqui é casa do Senhor.
Isso aqui é o povo de Deus reunido. Esse aqui é o corpo daquele que o cabeça é Cristo, Jesus. Amém? Amém. Eu falei muito nesse jejum sobre esse texto. Salmo 133. Algum irmão abre para mim rapidamente. Não precisa abrir, Diego. Deixa um irmão abrir aqui para ler. 133. Amém. Pode, acende a luz para alguém ler, Diego. Pronto, pode ler, Sabrina. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como o óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união é perfeita como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá vida eterna. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, como é bom e agradável, a raiz da palavra agradável é graça. Como é bom e cheio de graça quando os irmãos estão reunidos. Olha o que ele diz. É como um óleo precioso sobre onde? Está fazendo sentido o óleo sobre a cabeça da ovelha, o óleo sobre a sua cabeça, quando você está reunido com a igreja, quando você está no meio dos irmãos? Está fazendo sentido? O qual desce para a barba, está falando de autoridade. O qual desce para a gola das suas vestes, está falando do ministério sacerdotal, meu e seu. Ele diz, é como o orvalho do irmão, é algo que traz frescor na sua vida. Vou te dizer uma coisa, em tempo de crise, o que vai te trazer frescor é ouvir do Senhor. Vem para a igreja. Vai para a sua célula. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho visto as nossas células, elas estão funcionando e tem tido. Na nossa célula, Samira e Sabrina, tem sido bênção lá? Poder de Deus, fogo puro. Cadê o Fernando? Está ali. Não enxergo ninguém daqui, Fernando. Como é que tem sido lá, Fernando? Independente do número de pessoas que vai, é bênção, não é? Cleito, ele e a Thaís me reportaram outro dia que ainda que não está cheio ainda, não cresceu, assim, não está muito grande, mas tem sido bênção. Por que tem sido bênção? Quantos que gastam? Porque onde dois ou mais estiverem, ali está o Senhor. Esse quarto nível, eu e você temos que entender que a gente está inserido numa guerra. É fácil você identificar irmãos que ainda não chegaram nesse nível. Muito fácil. Qualquer sofisma, deixa eu traduzir. Qualquer mosquinha que o diabo consegue colocar na alma, na mente dele, no coração, no corpo dele, é motivo para ele sair da igreja. Qualquer mosquinha que vem e põe um vermezinho é motivo para largar da mulher, do marido. Qualquer mosquinha é motivo para sair do ministério. É alguém que ainda não entendeu que está inserido numa guerra. O que a palavra de Deus diz para mim e para você? A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra o quê? Passou em crise. Olha, eu vou falar para você, estou dando meu exemplo aqui. Eu e a Thaís, às vezes, a gente olha um para o outro assim, meio atravessado. Que isso, pastor? Você está pondo o espírito? Eu estou. Olha ou não olha, amor? Você que me diz bem para você ver. Não é muito comum. Mas quando dá essas atravessadas, nem eu vou para cima dela, nem ela vai para cima de mim. Quem sabe daqui a pouco vai resolver. Gente, daqui a pouco, quando eu, não vou pôr ela na berlinda, vou pôr eu. Quando eu caio em mim, eu percebo o que está acontecendo, eu falo, crente carnal, isso ainda é pastor, pior ainda, misericórdia. Vai lá consertar com a sua mulher. Estão entendendo? Eu e você estamos inseridos numa guerra. Quinto nível. E aqui eu encerro. É o nível em que nós aprendemos a amar a casa de Deus. Foi por isso que eu fiz essa transição, de você entender que você é casa de Deus, mas isso aqui também é casa de Deus. Quando você chega nesse nível, aí é bênção. Olha o que Davi diz, verso 6, do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei aonde? Na casa do Senhor. Por quanto tempo? Para todo sempre. Se você hoje não ama a casa do Senhor, se você não sente prazer em se reunir com os irmãos, eu vou te dizer algo. Infelizmente, você não está apto para declarar o Salmo 23, versículo 6, quando ele diz, habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas por que é para todo sempre? É porque significa que é pela eternidade afora. Vou traduzir.
Se para você passar algumas horas do seu domingo reunido com os irmãos, se você não consegue vir numa atividade, perdão, deixa eu trocar. Se você não consegue ir para a sua célula, porque é mais uma atividade durante a semana, a hora que eu começar os cursos, que a nossa igreja tem um monte, irmãos. Nova criatura, estação DNA 1 e 2, e aí vai. Pastor, mas os nomes não eram assim antigamente. Irmãos, esquece esse negócio de nomenclatura. Eu já esqueci isso há muito tempo. Minha esposa é minha testemunha. Parei de importar com o nome, não parei? Isso não faz a menor diferença. Não é o nome que faz a diferença. Amém. Mas se para alguém é difícil demais, é muito pesado, ai meu Deus, eu já fui no culto, né? Eu e a Thaís, às vezes a gente brinca que as pessoas, não todas, mas algumas têm cota para vir no culto. Se ela vem num jantar de casais, por exemplo, domingo, ela não aparece. Já dei meu tempo para o Senhor deve estar satisfeito comigo agora. Olha o que Davi disse: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.